Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Atlético Paranaense e Corinthians. Atlético Paranaense vem de uma derrota, o Corinthians vem de uma vitória na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense jogando em casa é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro e o Corinthians é o 18º. Mesmo assim, o confronto direto define que o Corinthians tem uma ligeira vantagem e a odd de goleada do Atlético Paranaense, por mais que esteja alta, para mim tem muito valor por lei. Por quê? O Atlético Paranaense não fez nenhuma goleada nos últimos jogos e o Corinthians não fez e nem aplicou nenhuma goleada nos últimos jogos. Então, lei goleada, acredito uma odd bastante interessante para esse jogo, tá? Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro também vem com uma desvantagem no confronto direto com o São Paulo. São Paulo venceu 60% das partidas, porém os dois times precisam de vitória. Estão em zonas que não estão brigando por nada lá em cima da tabela. O São Paulo está tentando ficar no G6, mas ainda está difícil, precisa da vitória. Vai partir para cima, o São Paulo tem tomado muitos gols e feito muitos gols, e acredito que o over 1.5 tem bastante valor aqui, pelo fato do time do São Paulo ter 100% de over 1,5, e o São Paulo joga bem como visitante. E também lembrando o fato que o Cruzeiro ele joga pior em casa do que fora de casa. Fora de casa, o Cruzeiro ele tem uma campanha um pouco melhor, tanto que na classificação geral está em 12º e jogando em casa o Cruzeiro em 17º. Então, over 1.5 eu acho bastante interessante. E se você acha que isso daqui é um canal de tips, não é um canal de tips. Daí são cenários que a gente está traçando para entrar como trade. E se você quer esse PDF na sua mão, facinho, no celular, entra no nosso grupo do Telegram e segue a gente também no Instagram, que a gente sempre dá boas dicas. Fortaleza e Atlético Mineiro é um time... Fortaleza é um time que jogando em casa e fora de casa não tem muita diferença, 10º colocado nas duas ocasiões. O Fortaleza vem de uma vitória, porém vem de uma race muito instável. Então acredito que o Fortaleza deve jogar um pouco mais fechadinho pelo fato do time do Atlético Mineiro ter um pouco mais poderio ofensivo. Under 2.5 FT para scalping, tá? Para ficar nos primeiros minutos de jogo e pegar uma correção dessa odd. Por quê? Só 30% dos últimos 10 jogos do Fortaleza tiveram over 2,5 e 30% dos últimos 10 do Atlético também tiveram over 2,5. Então acredito que é uma entrada bastante interessante. Vale lembrar aqui que o Atlético Mineiro leva muitos gols no início do primeiro tempo. Já o Fortaleza marca e leva muito pouco. Então pode ser uma operação aqui bastante interessante pelo histórico dos dois times. E aí a gente tem Campeonato Brasileiro também, Fluminense e Bahia, lei goleada Fluminense. Fluminense vem numa draga aqui, 5 derrotas nos últimos 10 jogos e 3 empates. E o Fluminense não goleou nenhum e nem o Bahia goleou ou tomou goleada nos últimos jogos. Então acredito que é bastante interessante o lei goleada Fluminense, tá? Palmeiras e Botafogo, jogo de domingo, Botafogo vem embalado aqui, 5 vitórias nos últimos 10 jogos, 2 vitórias seguidas. Porém vai pegar o grande favorito ao título, que é o time do Palmeiras, que no confronto direto tem bastante vantagem aqui. Eu adoraria entrar no lei Botafogo, pelo fato do Palmeiras estar jogando em casa e provavelmente vai colocar pressão, mas acho interessante aqui o under 2,5 FT, pelo fato dos dois times serem bem under, e também o lei goleada Palmeiras, pelo fato de que o Palmeiras só aplicou uma goleada nos últimos 10 jogos e o Botafogo não levou e nem aplicou nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. Botafogo deve jogar com bastante frieza nesse jogo, porque um erro pode custar o campeonato. Botafogo está em cima, pouca gente acredita, Botafogo tem um time bom, mas é difícil brigar com o elenco do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que é bem longo. Então, vamos para o outro jogo, Santos e Flamengo. Santos vem numa crise, o Flamengo tomou uma goleada histórica do Red Bull Bragantino. O Flamengo não sabemos se ele vai jogar abalado, se ele vai jogar um pouco mais retrancado. Lei goleada a 4,10, acho interessantíssimo. O Santos não aplicou nem tomou nenhuma goleada nos últimos jogos, acho uma entrada bastante interessante. E aí, vamos para Campeonato Brasileiro de novo, Grêmio e Curitiba. Grêmio vem como favorito, Cuiabá vem como lanterninha, lei Cuiabá, mesmo uma odd de 8, acho bastante interessante, é melhor do que Beck a 1,47, porque Beck a 1,47 no Grêmio, se o Grêmio demorar para fazer gol, essa odd você já começa a pagar muito tique, então lei Curitiba acho bastante interessante. E aí, vamos para América Mineiro Internacional, também lei goleada América Mineiro jogando em casa um pouquinho melhor do que jogando como visitante, o Internacional joga um pouco pior jogando fora de casa, mas o Internacional não levou e nem aplicou nenhuma goleada, então acredito que é uma odd bastante interessante.
E agora Red Bull Bragantino e Goiás, que sapecou o Flamengo, 4-0. Lei Goiás, acho interessante. Red Bull Bragantino tem jogado muito bem em casa, sexto colocado jogando em casa no Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai para MLS. MLS, para quem não conhece, é um campeonato famoso por ter muitos gols. Porém, MLS é um campeonato em que o mercado já precifica já muito over. Então é difícil você expor na questão de gols, mas pode ser interessante na questão de goleada. Lei goleada DC United não aplicou e nem levou nenhuma goleada, e o Cincinnati também não aplicou e nem levou nenhuma goleada. Vamos para o outro jogo da MLS, Philadelphia Inter Miami saco de pancada, Messi ainda não chegou, Lei Inter Miami, acho bastante interessante numa odd de 8. E para quem interessa o back, pode até ser interessante no live, no pré-live não vejo muita vantagem. A gente tem também New England Revolution e Toronto. Toronto vem como grande azarão, também um dos últimos colocados. Lei Toronto, acho bastante interessante. Outro jogo da MLS, New York Red Bulls e Atlanta United. Lei goleada, porque o New York Red Bulls não aplicou nem levou nenhuma goleada nos últimos jogos. Então acredito que lei goleada, essa odd deve corrigir bastante. E lembrando, o Atlanta só teve uma goleada nos últimos 10 jogos. Real Salt Lake e Minnesota, over 1.5 FT. O painel não está demonstrando, porém é uma entrada que eu quero buscar durante o jogo, no live, tá? 70% dos últimos 10 jogos do Real Salt Lake tem over 1.5 e 80% dos últimos 10 do Minnesota tem over 1.5. Então acredito que pode ser uma odd que ela deve subir um pouco no início do jogo e talvez depois dos 10, 15 minutos entra. Se sair no começo, paciência, a gente não pegou, a odd já estava muito esmagada já. E aí vamos para o outro, Colorado Rapids e Los Angeles Galaxy, lei goleada Colorado Rapids. É um time que está na pior colocação do campeonato, então acredito que não deve golear o Los Angeles Galaxy, porque também não tem nenhuma goleada nesses últimos jogos. Acho uma odd interessante, 4.9 está de graça. Isso eu vou entrar no pré-live e aí vou esperar essa odd corrigir até o jogo e vender ela antes do jogo começar. Dificilmente essa odd vai ficar assim, então se você viu, corre lá. Vamos para outro jogo, Seattle Sounders e Orlando City, também lei goleada. Orlando City não sofreu nem aplicou nenhuma goleada, Seattle também não sofreu nem aplicou nenhuma goleada, acho uma odd bastante interessante. E aí a gente tem Portland Timbers e New York City, lei New York City e lei goleada Portland Timbers. New York City vem de empate atrás do outro, nenhuma vitória nos últimos 10 jogos. Esse lei pode ser perigoso, porque a gente tem a tradição do futebol, né? Tá muito tempo sem ganhar, então tá mais próximo da próxima vitória. Porém, o próprio confronto direto mostra aqui que o Portland vem uma vantagem, e a goleada mostra aqui que o New York City não teve nenhuma goleada nos últimos 10 jogos e o Portland só teve 2 aqui. E o coeficiente de variação do Portland é bem alto e o do New York City ele não é tão alto, mas a média de gols ela tá abaixo de 2,5, então acho bastante interessante. Los Angeles e Vancouver, lei Vancouver, pelo fato de Los Angeles ser o quarto colocado, mesmo jogando em casa não é um time muito bom, mas também vale lembrar aqui que os últimos confrontos do Los Angeles teve a melhor, então lei Vancouver aqui acho bastante interessante. E a gente tem o último jogo do dia, San José e San Luis City. San Luis é o azarão, sexto colocado, o San José é o 12º colocado, porém jogando em casa tem jogado bem. Lei goleada, acho interessante pelo fato de ter só uma goleada nos últimos jogos do San José e só uma goleada nos jogos do San Luis, tá? Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Segue a gente no nosso Instagram, também confira o nosso grupo VIP aqui no Telegram para você receber isso na palma da sua mão, tá bom? Forte abraço, até a próxima.